tarde, bom dia, boa noite, enfim, a hora que você está assistindo a essa videoaula, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Estamos indo a uma nova aula de hoje, a qual nós estamos avançando em o nosso curso de CNC 3 eixos, que é o Centro de Usinagem, tá bom? Então, a todos vocês, umas boas-vindas, uma boa aula, e peço a vocês que prestem a máxima atenção, pois esta aula estará contribuindo a vocês nesse avanço profissional, tá bom? Vamos estudar? Bom, pessoal, então vamos para mais uma aula do nosso curso, né? Após a nossa fala inicial, vamos para a nossa segunda aula do Centro de Usinagem 3 eixos. Hoje nós vamos estar vendo mais alguns códigos que compõem o cabeçalho do comando FANUC e do centro de usinagem, né? Aos poucos, entre a primeira aula, a segunda aula, depois na terceira aula, nós estamos colocando alguns pontos, explicando, passo a passo, alguns pontos que vai no cabeçalho do comando Mitsubishi. Lembrando que o programa CNC ele é composto por 3 partes, 3 principais grandes partes. Seria o cabeçalho, o desenvolvimento e o afastamento. Independente de quais ferramentas for trabalhar, cada ferramenta deve ter o seu cabeçalho, o seu desenvolvimento e o afastamento. Então, agora, entre a aula número 1, a aula de número 2, agora nós estamos passando alguns códigos e o seu significado na montagem desse comando, tá bom? Então, já passamos na aula número 1, aula número 2 agora, depois na aula número 3, nós estaremos concluindo os dados que compõem o cabeçalho, tá bom? E nós, lembrando que nós estamos tendo por base o nosso estudo, o comando base de nosso estudo no centro de usinagem é o comando Mitsubishi, um comando bem utilizado no mercado de trabalho CNC, tá bom? Principalmente no ramo de centro de usinagem, o Mitsubishi é bem requisitado, certo? Vamos em frente? Então, o primeiro código da aula de hoje, que nós vamos ver, é a letra O. Para quem já estudou lá no FANUC, também tinha a letra O precedida de 4 números, que era o número do programa. Por exemplo, aqui no FANUC, O100 é o número do programa, a qual está lá no diretório, tá bom? Depois da letra O, vai vir os demais comandos, G90, G40, G80, G21. Mas isso aí nós vamos ver em sequência. Então, o primeiro código que nós aprendemos na aula de hoje, que um programa CNC, o cabeçalho, ele é precedido da letra O e deu um número a qual esse número está lá no diretório. Certo? Qual informações a seguir também nós vamos aprender hoje? Os sistemas de coordenadas, tá? Os sistemas de coordenadas que nós vamos trabalhar é o X, Y e o Z. Lembrando que nós vamos trabalhar com 3D, tá? Então, é aquela usinagem, vou trocar de mão aqui, ó. Então, o polegar é o Z, o indicador é o Y, e o dedo médio é o X. Então, Z, o polegar, o indicador é o Y, e o dedo médio é o eixo X, certo? Então, vamos mais técnicos. Eixo X. O movimento é dado na mesa no sentido longitudinal. Lembra da fresa? Então, nesse sentido aqui, é o eixo X, tanto negativo quanto positivo. O eixo Y é o sentido transversal. Certo? O Y. E o sentido Z é o cabeçote vertical. Aquele positivo e negativo é o que sobe, é a ferramenta, é o spindle, é o eixo árvore. Tá bom? Então, eixo X, eixo Y e eixo Z. Tá bom? Vamos em frente. O zero peça, pessoal. Lembrem lá no torno CNC que nós trabalhamos em zero peça, onde nós determinávamos o zero peça. No torno mecânico não tem muito o que variar. Lembra, porque nós temos uma peça
fixada por uma placa. O que varia no torno é a face. Porém, num centro de usinagem, na mesa, tem várias posições em cima da mesa, a qual nós vamos fixar essa mesa, essa peça, ou através de grampos, ou através de uma morsa, ou através de sapatas, ou através de mesas magnéticas. Mas, enfim, existem N posições para nós fixarmos essa peça. E essas variáveis formas de determinar esse ponto zero pode ser determinado por G54, G55, 56, 57, 59. Tem infinidades, dependendo do comando, de pontos de ponto zero. Podendo também ser P1, P2, P3, mas o mais comum é G54, G55, e assim sucessivamente, até nós chegar a um N pontos zeros. Mas os mais comuns são 54, 55, 56, até os 57. Até 4 pontos zeros é comum ser usado. 54, 55, 56 e 57. Certo? Agora nós vamos ver nesse slide aqui, ó. Por exemplo, aqui nós temos uma mesa. Uma mesa aqui, uma mesa de uma fresadora CNC, ou de um centro de usinagem. Vocês vejam que a peça amarela está determinada como ponto zero G54. E a peça verde está determinada como ponto zero G55. Lembra? Bate em centro aqui, lá quem fez o curso de fresa, como é que eu determino o ponto zero em X, por exemplo? Eu venho com o relógio, pego o ponto máximo nessa face, zero o corretor, vou na outra extremidade da face com o relógio, pego o ponto máximo, o valor que deu no relógio, eu divido por 2, venha até o centro. Determino o ponto zero em X. Vamos pegar o ponto zero agora em Y. Pego o ponto máximo nessa face aqui, ó, em X, zero o relógio, vou novamente lá do outro lado, pego o ponto máximo, o valor que deu, divido por 2, venho até o centro. E determino o ponto zero em Y. Então, eu estou com a minha peça amarela, já com o seu ponto zero determinado. Mesma coisa para fazer o ponto zero em G55. Pego o ponto máximo em X, depois o ponto máximo no outro lado, também em X, divide por 2, venho até o centro. Depois, eu repito a mesma operação em Y. Certo? Mas essa questão aqui, ó, de ponto zero, tipos de ponto zero, se é vértice, se é centro-massa, esse assunto nós teremos uma aula exclusivamente sobre tipos de fixação e tipos de ponto zero. Aqui é mais uma questão mais genérica para mostrar para vocês os tipos de ponto zero. Sistema de posicionamento. O movimento rápido, G0. Vocês já viram, quem já vem avançando nos estudos na área de CNC, o G0, tanto no torneamento como no fresamento, o G0 é o código que determina o movimento rápido. Então, a interpolação linear é movimento linear, quer dizer que é reto, em avanço rápido. E ele é programado através do código G0. Os eixos se movem para o ponto em avanço rápido, por exemplo, G0, X0, Y0 e Z100, por exemplo, certo? Esse avanço é representado graficamente por uma linha pontilhada. Quando você ver um gráfico e estiver com a linha pontilhada, quer dizer que ele está em movimento rápido. Porém, quando nós estivermos uma linha entre um ponto e outro, com a sua linha contínua, quer dizer que ela está fazendo um movimento linear de trabalho, quer dizer que está fazendo um G1, é um avanço programado, certo? Então, por exemplo, assim, o programa do comando G1, os eixos se movem para o ponto em avanço programado, nesse caso o avanço é programado pela letra F. Visto isso, também similar lá no comando do torneamento. Tá bom? Nós temos um exemplo aqui, ó, G1 ou G01, que é a mesma coisa, pessoal. G1 ou G01, que é o mesmo significado.
X150, Y100, F500, certo? Então, ele saiu do ponto zero aqui, ó, do ponto X0, Y0, e foi em movimento de trabalho para X150, Y100. Então, movimento rápido, G0. Movimento de trabalho linear, G1. Depois nós vamos estar vendo G2 e G3. São os 4 códigos de movimento. 2 lineares, G0 e G1, são retos. Por exemplo, por exemplo, o G0, ele é representado pela linha pontilhada nos gráficos. E o avanço, e o G1, que é o movimento de trabalho, ele é representado pela linha contínua. Porém, os dois são movimentos lineares, isto é, movimentos retos. Lembrando que movimentos retos não necessariamente precisam ser paralelos ou transversais. Eles podem ser movimentos diagonais também. Tá bom? E depois vocês vão ver que os outros dois tipos de movimento de trabalho são G2 e G3, sendo um sentido horário e outro sentido anti-horário. Também vamos falar aqui que nós teremos uma aula exclusivamente sobre G2 e G3 na área de fresamento. Já vimos G2 e G3 em torneamento, agora nós teremos uma explicação sobre G2 e G3 no sistema de fresamento. E é muito importante, é muito utilizado G2 e G3 em fresamento. Vamos em frente? Então, continuando sobre os códigos que compõem um cabeçalho, nós temos o S, que é aonde nós vamos colocar a rotação desse eixo árvore. O S é o RPM, rotação por minuto. Por exemplo, se a rotação for 1.200, você vai colocar S 1.200 e vai ser precedida de um M3 ou de um M4. Mais comum, bem mais comum, vocês vão ver que o M3 é o sentido horário que essa ferramenta irá girar. Tá bom? Há casos de utilizar um M4, sentido anti-horário, mas assim, o mais comum de longe é o M3, é o sentido horário. Outros códigos também, que vocês vão ver lá no cabeçalho do comando FANUC, e vários outros comandos, é a questão do G20 e o G21, que são a unidade de coordenadas. O que é a unidade de coordenada, professor? Você vai estar trabalhando com milímetro ou com polegadas. Por exemplo, G20 nos informa que nós estamos trabalhando em polegadas. E G21, os sistemas de coordenadas em milímetros. Lembrando que nós temos duas grandes escolas de formação do CNC. Nós temos a escola americana e temos a escola europeia. O Brasil adota, em sua grande maioria, a escola europeia. E a escola europeia é baseada em unidades de milímetro. Os Estados Unidos, e acho que mais o Canadá, eles usam o sistema em polegadas. Mas aqui no Brasil, nós usamos sistemas em milímetros. A escola europeia, na sua grande maioria, também usa o G21, certo? Então, mais um código aí que nós estamos aprendendo para compor o nosso cabeçalho. Percebam que quem fez o seu básico, tendo por base o comando MAC9, o G20 e o G21 tinha outro significado. O G21 era programação em raio do eixo X e G20, programação em diâmetro do eixo X. Porém, agora, aqui no centro de usinagem, o G20 e o G21 têm um outro significado. G20 para sistema de coordenadas em polegadas e G21 sistemas de coordenadas em milímetros. Joia? Então tá, vamos avançar? Pessoal, o outro sistema que também compõe, outro código também que compõe o nosso cabeçalho é a questão do G90 ou o G91. O G90 é o sistema de coordenadas absoluta e o G91 é o sistema de coordenadas incrementais. De longe,
de longe, o sistema de programação de coordenadas, de longe, o G90 é o mais utilizado. Mas não quer dizer que com isso nós não iremos utilizar. Em certos casos pontuais, sim, nós iremos utilizar o G91. O G90, pessoal, é todo aquele código a qual nós puxamos as nossas coordenadas, tanto no X e no Y e no Z, do seu ponto zero. Todas as coordenadas partirão do ponto zero. Todas as coordenadas. O G91, todas as coordenadas, a cada movimento, nós zeramos novamente e puxamos a partir daquela nova coordenada. É como se cada movimento nós zerássemos a nossa ferramenta novamente. Vocês irão ver agora aqui no exemplo a diferença entre absoluto e incremental. Certo? Vamos ver aqui? Por exemplo, se nós vamos, digamos que aqui, onde está o mouse, aqui, é o ponto zero, ponto de partida. Em G90, digamos aqui, G0, X0, Y0. Vamos andar só no eixo X para o lado positivo, para a direita. Em G90 fica da seguinte maneira: G0, X0, Y0. Vamos adotar o sistema G90. Desse ponto até esse ponto aqui, X20. 20 milímetros. Próximo ponto, X50. Porque nós estamos partindo sempre do primeiro ponto, Então, vamos novamente. X20, X50, acho que eu disse 20 antes, né? X30. Então 20. Agora aqui é 50. Por que 50? Porque 20 mais 30 dá 50. Então, X20, o primeiro ponto. Segundo ponto, X50. Porque tem que somar os 30 com os 20. Tá ali, X50. Tudo em relação sempre ao primeiro ponto. Vamos lá para o terceiro ponto. X100. Por que 100? Porque 20 mais 30, 50. Mais 50, 100. Então, X100. Todas as coordenadas sempre vai partir do primeiro ponto. Vamos para o último ponto? X120. 20 mais 30, 50. Mais 50, 100. Mais 20, 120. Então, chegamos no último ponto, no quarto ponto, em X120. Porque no G90, todas as coordenadas sempre partem do ponto zero. Vamos ver a diferença do G91? G0, X0, Y0. Está ali, G0, X0, Y0. Estamos aqui. Vamos andar apenas em X. G91. Primeiro ponto. Quanto é que tem daqui a daqui? 20 milímetros. Então, X20. Próximo ponto. X30. Por que 30? Porque nós zeramos novamente. É como se nós tivéssemos adotado um novo ponto zero. Então, daqui até aqui, 30 milímetros. Para o terceiro ponto, X50. É como se nós zerássemos novamente a nossa ferramenta e fomos X50. Nosso quarto ponto, X20. Certo? Então, G90, G0, X0, Y0. Primeiro ponto, G90. X20. Segundo ponto, X50. Terceiro ponto, X100. Quarto e último ponto, X20. G91, X0, Y0. Primeiro ponto, X20. Terceiro ponto, segundo ponto, X30. Terceiro ponto, X50. E último e quarto ponto, X20. Então, G90, nós sempre puxamos as coordenadas do ponto zero e o G21 sempre puxa as coordenadas em relação à última parada, ao último ponto programado. Tá bom? Nós iremos ver, tem um ciclo a qual se utiliza muito em centro de usinagem o G91. Tá bom? Então, voltando também, nós teremos, acho que umas 2 ou 3 aulas baseadas só em G91, a gente usa para darmos contorno em peças, passearmos peças, enfim, nós iremos utilizar bastante essa questão do G91.
também questão de fazer G2, G3, interpolação deslocadas, se utiliza bastante essa questão do G91. Então, nós, com certeza, entre 2 ou 3 aulas, nós iremos abordar essa questão do G91. Tá bom? Hoje foi mais uma questão de uma pincelada para vocês estarem vendo a diferença entre a questão do absoluto e o incremental. G90 absoluto, G91 incremental. Certo? Avançando? Então, agora aqui eu tenho um exercício para vocês estarem fazendo. Vamos completar esses eixos aqui, ó. Lembrando que nós trabalhamos com 3 eixos, X, Y, Z. Por enquanto, nós estamos apenas trabalhando no plano da peça na mesa. Nós não estamos utilizando o nosso eixo árvore. É só para vocês estarem vendo esses sistemas de coordenada aqui, ó. Tá bom? Então, temos ponto 1, 2, até o 10. Ponto 1, 2, ponto 3, achar 3, 4, 5, ponto 6, ponto 7 aqui, ponto 8, acompanha o mouse, ponto 9 e ponto 10, certo? Então, antes de avançar, esse exercício aqui também serve, vai ter um exercício exemplo, no próximo slide nós vamos estar vendo isso aqui, não é um exercício de fixação, mas aproveite e já dê uma, tem que pausar esse vídeo agora, tá? E completar esse quadro aqui, baseado na primeira aula, onde nós consideramos esse quadrante aqui, ó, X positivo, Y positivo, esse quadrante aqui, ó, X negativo, Y positivo, esse quadrante de baixo aqui, ó, X, Y negativo, esse quarto quadrante aqui, o X é positivo e o Y é negativo. Então, pause esse vídeo agora, resolva aquele exercício, que em sequência nós iremos voltar para estar vendo as resoluções. Tá bom? Em sequência, voltamos. Bom, pessoal, após esse tempo que damos a vocês para estar resolvendo esse exercício de número 1, vamos ver o entendido, tá bom? Lembrando que o eixo X, vocês irão retirar as coordenadas desses valores que estão aqui em cima, dessas medidas, e o eixo Y, vocês irão retirar dessas coordenadas aqui. Ponto 1, X menos 50, Y 100. Então, X menos 50, Y 100 positivo. Ponto número 2, X 100, Y 100. Ponto 3, X 40, Y 30. Aqui a medida, ó. Então, X 40, Y 30. Ponto número 4, X 80, Z menos 30. Ponto 5, acompanha o mouse ali, ó, X 80, Z menos 60. Ponto número 6, está lá naquele outro quadrante lá, X menos 60, Y 20 positivo. Ponto número 7, está aqui embaixo, X menos 70, Y menos 80. Está certo ali? 70 menos 80. Ponto 8, está lá no outro quadrante. X positivo 40, Y menos 80. Ponto número 9, vamos localizar, está aqui nesse quadrante aqui, ó. X menos 40, Y menos 60. E finalizando com o ponto número 10. Ponto número 10, aqui. X menos 90, Y menos 30. Certo? Então, esse é o nosso sistema de coordenadas G90, que todas as coordenadas sempre vai partir do ponto 0. Lembrando que essa esfera aqui, ó, com esses quadrantes pintados, 2 em negrito e 2 em branco aqui, ó, esse símbolo aqui significa zero peça, ou ponto 0, ou x0, y0. Tá bom? Vamos avançar? Exercício número 2. Agora, esse exercício aqui, nós iremos utilizar os quadrantes que vocês, todos eles estão na questão do no quadrante positivo, positivo, e no quadrante X negativo, Y positivo. Isso é apenas nesses dois quadrantes aqui.
no primeiro e no segundo quadrante. Nós não iremos utilizar o terceiro e o quarto quadrante. Tá bom? Então, novamente, nós vamos dar um tempinho para vocês aí estar resolvendo e seguindo essa sequência aqui, ó. Então, sigam a questão da sequência do A, B, C, D, E, F, tá? Siga a sequência das letras ali, tá bom? Em sequência, nós retornaremos para estar vendo o entendido. Bom, pessoal, então agora vamos voltar para o exercício número 2. Vamos estar fazendo uma resolução com o G90, com todas as suas coordenadas partindo do zero peça. Nesse mesmo exercício, eu estarei dando um exemplo como a gente aplicarmos o G91. O exercício é baseado no G90, zero peça, mas esse mesmo exercício aqui, eu já vou estar dando um exercício resolvido para vocês, como que a gente aplica o G91. Vamos para o ponto A, x0, y0. Ponto B, x15, y20. Ponto C, x15, y40. Ponto D, x menos 10, ó, olha que passou para o outro lado. X menos 10, y40 positivo. Letra E, x menos 10, y60 positivo. Letra F, x55, y60. Letra G, x80. De onde é que saiu 80, professor? É a soma dos 55 mais os 25. 25 mais 55, nós chegamos à medida de 80. Z é y30 positivo. Está aqui, ó. Letra H, x50, está aqui a coordenada embaixo, y22. E agora, para finalizar, letra I, x50, y0. Certo? Então, aqui foi mais um exemplo como nós aplicamos um contorno de uma peça utilizando dois quadrantes, positivo e negativo. O exercício era para ser aplicado em G90, aonde todas as coordenadas partem do zero peça. Mas eu quis pegar esse mesmo exercício e dar um exemplo para vocês. Aqui vocês estão vendo que a minha imagem está cobrindo ali atrás, mas no slide de vocês podem observar que tem G91 aqui, ó. Tá bom? Tem um G91 aqui, tá bom? Atrás da imagem aqui está G91. E esse exercício aqui é para... Eu vou estar dando um exemplo para vocês como que a gente aplica o G91. G90, todas as coordenadas partem do ponto zero, e todo o G91 parte sempre do último ponto, da última parada. Vamos lá? Ponto A. X0, Y0. Próximo ponto. X15, Y20. Igual ao G90. Agora muda. C. X0, Y20. Por que X0? Porque nós não andamos nem para a esquerda, nem para a direita. Nós apenas movimentamos para cima. Y, 20 milímetros. Letra D. X menos 25. Por que menos 25? Ó, 15 mais os 10. Só que nós andamos para a esquerda. Para a esquerda, negativo. X menos 25. Y0. Por que Y0? Porque nós não andamos nem para cima e nem para baixo. Letra E. X. Letra E. X0, Y20. Nós não andamos nem para a esquerda, nem para a direita. Andamos apenas para cima. 20 milímetros. X20. Vamos lá para o ponto F. X65. É a soma dos 55 mais os 10. Por que positivo? Porque nós andamos para a direita. X65, Y0. Por que Y0? Porque nós não andamos nem para cima e nem para baixo. Agora, bem interessante é o que vai acontecer com o ponto G aqui, ó. Ponto G. X25, 25 milímetros aqui, ó. Y menos 30. Por que menos 30, professor? Vamos ver? 40 mais 20, 60.
menos esses 30 aqui, ó, menos 30. Por isso que está ali, ó, y menos 30. Vamos para a letra H. X menos 30. Por que menos 30? Porque nós temos, ó, 55 ali em cima, ó, 55 mais 25, 80. Estamos ali, 80. 80, descontamos os 50, então daqui até aqui tem 30 milímetros. Como nós andamos para a esquerda, x menos 30. Y menos 8. Por que menos 8? Porque 30 menos 22, e estamos andando para baixo, y menos 8. Vamos para a letra I, x0, permanece na mesma linha, então não andamos nada nem para a esquerda, nem para a direita, x0, y menos 22, porque nós andamos para baixo e tem 22 milímetros ali. Tá bom? Então parece um pouquinho mais confuso com a questão com o G90, mas vocês vão ver na prática que é bem simples de se utilizar. E a questão do G90 ou G91, já adianto aos senhores que G91 ele é usado pontual, ele não é uma regra que se usa no seu dia a dia. É regras muito pontuais que a gente utiliza, que é preciso a gente lançar mão dessa ferramenta para estar utilizando o G91. Tá bom? Vamos para o nosso exercício número 3. Esse exercício também é bem interessante aqui, pessoal, que eu fiz questão de estar colocando para vocês aqui. Nós temos 2.0. Temos o ponto 0 E1 ali, ó, e temos o E2, que é o segundo ponto 0. Digamos que aqui seja o 54 e ali o G55. No primeiro quadro, nós vamos se basear como se o ponto 0 fosse o E1. E vamos estar puxando as medidas A, B, C, D, E, F, G, H e o A novamente. Como se o ponto 0 fosse aqui. Preencha as medidas, ou preencha as coordenadas x, y, baseado nessas coordenadas aqui. No segundo quadro, nós vamos levar em consideração como se o ponto 0 estivesse naquele ponto ali, ó, no E2. Tá bom? Então, agora, tem já a letra A dos dois blocos, já estão preenchidos para já dar uma letra para vocês. Tá bom? Então, agora, você irá pausar esse vídeo novamente. Em sequência, nós iremos estar resolvendo os dois exercícios. Um com o ponto 0 G54 naquele primeiro canto ali, e depois o segundo canto, que é o G55. Tá bom? Então, resolva esses dois exercícios, que em sequência nós retornaremos para estar vendo o entendido. Vamos lá então, pessoal. Voltando, vamos ver, então, o primeiro quadro, que é o sistema o E1 ali, ó, que é o G54, nós vamos partindo desse ponto 0 aqui, ó, aonde eu estou passando o mouse, nesse canto, que é representado pela letra E1. Então, x0, y0, é o ponto 0, né? Certo? Vamos agora para a letra B. X 120, Y 0. Vamos para o ponto C. X 120, Y 35 positivo. Letra D. X 75, Y 55. Letra D. Na letra E, X 75, Y 75. Letra F, X 50, está aqui a coordenada, ó, X 50, Y 75. Letra G, X 50, Y 20. Letra H, X 0, está na mesma linha, né? X 0, Y 20 positivo. Retornando para a letra A, X 0, Y 0. Certo? Então, esse foi esse quadro aqui, esse primeiro quadro, esse G54 aqui, ó, esse quadro, nós baseamos através desse ponto 0 aqui. O próximo quadro, nós vamos se basear como se as coordenadas partissem desse ponto aqui, ó. Não que as coordenadas partissem, é que o zero peça está naquele centro ali. X. Aqui, ó. Vamos lá no ponto A.
ponto A. E vamos partir do ponto A, né? Mas o ponto zero se encontra nesse canto aqui. Então, se o ponto zero agora está aqui, quanto é que tem daqui até aqui? 50 milímetros. Porém, o ponto A está à esquerda. Então, menos 50 para x. E o y está para baixo, menos 20. Então, x menos 50, y menos 20. Ponto B. X 70, y menos 20. Da onde é que saiu o menos 70? É a diminuição entre 120 com os 50. Então, ficou x 70, y menos 20. Vamos para o ponto C. O x permanece igual ao b, né? Está na mesma coordenada. Porém, agora nós vamos andar 15 milímetros para y. Ponto D. Ponto D ficou x 25. Olha que são os 25, professor. A diminuição entre os 50 e os 25. Então, x 25, letra D, e 35 para o eixo y. Letra E, x 25, y 55. Letra F, x 0, y 55. Ponto G. Ponto G ali, ó. G0, x0, y0. Então, x0, y0. Estamos no G. Letra H, x menos 50, y0. Voltando para o ponto A, x menos 50, y menos 20. O que nós aprendemos aqui? Que, independente de onde for o nosso ponto zero, nós sempre temos que levar em consideração da onde que o projeto puxou as suas coordenadas e assim nós estarmos fazendo as suas devidas contas, as horas somando, hora diminuindo. Tá bom? Então, nós temos aqui dois tipos de ponto zero, um no vértice e outro nesse canto aqui. Tá bom? Então, qualquer dúvida, possam estar fazendo esse novo exercício aqui, mudando as coordenadas e para estar assim, estar vendo o entendido. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje foi bem interessante, né? Vai se funilando aí, o conhecimento vai apertando, e é assim que funciona, pessoal. Então, quanto mais a busca do conhecimento, então um pouquinho vai complicando, mas assim vai ficando mais interessante, né? Então, é isso aí. E qualquer dúvida, entre em contato conosco, faça os exercícios. Nós temos vários canais de comunicação, aonde vocês podem estar tirando suas dúvidas. O interessante é que você não fique com a sua dúvida. Certo, meus caros alunos? Então, agora, aguardo vocês na aula do número 3, onde nós estaremos dando sequência a mais códigos do cabeçalho do comando FANUC, a montagem de um programa de 3D em centro de usinagem, e também, na próxima aula, acho que nós já estaremos montando um programinha CNC, baseado naqueles dados a qual nós temos montado os gráficos ali, aqueles quadros. Tá bom, pessoal? Então, aguardo vocês na aula de número 3, aonde nós estaremos dando sequência ao nosso curso de programador em centro de usinagem 3 eixos. Tá bom? Até mais. É isso aí.